Olá pessoal, bom dia. Bom, algumas pessoas já andaram me perguntando assim: poxa Guilherme, você não tem postado mais vídeos, né? Então, algumas pessoas que acompanham o meu canal, e neste momento, agora há pouquinho assim, me ocorreu uma ideia, né? Eu resolvi fazer esse pequeno vídeo aqui, né? Tá certo? É, bom, olha, da mesma forma como cada pessoa possui uma ficha evolutiva, né, pessoal, a gente chama de FEP. Então, cada pessoa ela tem a sua ficha evolutiva, né? A gente chama de ficha evolutiva pessoal, FEP. Da mesma forma, as coletividades também possuem a ficha evolutiva coletiva, tá certo? Como o país, digamos assim, né? Tá? Então, as coletividades também evoluem assim tal. Então existe o karma, digamos assim, pessoal e o karma coletivo, tá certo? Então, gostaria de enfatizar esse detalhe. Da mesma forma que existe a ficha evolutiva pessoal, existe a ficha evolutiva coletiva de um país, por exemplo. Então veja bem, ó, me ocorreram algumas ideias agora aqui e eu fui escrevendo porque eu sou assim de improviso, assim de momento, assim tal, né? Então veja bem, olha, os cientistas vêm notando que coisas diferentes vêm acontecendo de maneira acelerada nos últimos anos. Isso pelo mundo afora, tá certo? As coisas estão, alguns fenômenos naturais estão se acentuando, se precipitando. Então, agora estamos falando do Brasil, tá certo? Então, olha, quero dizer, assim, como pesquisador, que eu pesquiso isso há mais de 30 anos, nem lembro, mais de 30 anos, mas não sei se é bem 35 anos, faz tempo. Então, nada, essas coisas, quando são fenômenos que atingem uma coletividade, assim, não é por acaso. As coisas não são por acaso. Então, olha, é questão kármica mesmo, né? Dessa ficha evolutiva coletiva. Quem estuda sabe, porque às vezes você está vendo o efeito, você não sabe a causa daquilo ali, a causa espiritual daquilo, digamos assim, para falar o popular assim, né? Tá certo? As pessoas em geral não sabem o que está acontecendo, elas olham aquilo ali e está vendo efeito. É uma questão pensa que são causas naturais, mas não são. Causas naturais cientificamente, você analisando, né? Mas não é. Tá? A raiz mesmo é de outra natureza. Natureza, assim, falando popularmente, é de natureza espiritual, kármica, né? Então veja bem, olha, eu moro em São Paulo, então nós vamos falar aqui, começar falando sobre o Sudeste. Aqui. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, olha, os cientistas estão dizendo que a partir de agora as chuvas serão mais intensas e mais frequentes. Tá certo? Vocês viram o que aconteceram recentemente aqui? Quem acompanhou os noticiários na televisão? No Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, e Espírito Santo. São esses quatro estados aqui da região Sudeste. Mas veja, eu tenho observado no Brasil todo, mas eu estou falando aqui do Sudeste, porque eu moro aqui no Sudeste, né, em São Paulo. Então veja bem, olha, já foi constatado que o degelo da Antártida, lá do Polo Sul, afeta essas alterações climáticas aqui na região Sudeste. Isso já foi constatado. E o continente antártico registrou um recorde, superou os 20 graus centígrados recentemente, coisa que nunca tinha acontecido. Tá certo? Então o degelo na Antártida afeta as condições climáticas da região Sudeste. Tá? Eu estou enfatizando que essas coisas não estão acontecendo por acaso. Tá? Então, olha, o estouro de barragens lá em Minas Gerais também. Tá? Isso tem um raio-x aí, uma questão. Então essas coisas estão acontecendo porque são coisas kármicas, né? Tá certo? Então, olha, veja bem, olha. No caso do Sudeste aqui, dessas alterações climáticas do Sudeste, então veja bem, olha, tem a questão do degelo lá na região Antártica, né? Antártida, ou Antártica, né?
Tem também a questão do desmatamento da Amazônia, as queimadas na Amazônia, porque existe um corredor de nuvens, o pessoal chama, parece que são de rios voadores, não, um negócio assim. E o clima, a questão da Amazônia, de toda aquela Amazônia lá, ela vem desembocar aqui na região sudeste. Né? Aquele que é um corredor de água que vem pelo céu assim, né? Então veja bem, isso é tanto provado porque questão de alguns meses atrás teve uma chuva aqui, preta, em São Paulo, que tinha um componente chamado reteno, tá? Que é um componente de queimada. Então veio da Amazônia, daquela região amazônica lá, que é onde está acontecendo as queimadas. Tá certo? Então, veja, de lá da Amazônia vem desembocar aqui na região sudeste. Então, os ventos, eles trazem, né, de lá da Amazônia, eles trazem esses componentes das queimadas aqui para a região sudeste. Por isso que teve uma chuva, até uns dias atrás, uns tempos atrás, aí teve, questão de alguns meses atrás, aí teve uma chuva aqui, o pessoal percebeu que caiu a água que caía era preta, assim, com componentes de queimadas, né? Foi identificado, inclusive, esse componente aqui chamado reteno, que é um componente que é próprio de queimada mesmo, uma coisa química, né? Que é identificado nas queimadas, tá certo? Então, olha, chuvas mais intensas e mais frequentes, estouro de barragens, aquela mancha de óleo também no Nordeste, que aconteceu lá em cima no Nordeste, lá que pegou o Nordeste todinho, veio parar quase aqui perto do Espírito Santo aqui, né? Tá certo? Agora veja bem, também outras situações pipocam aí pelo país, que nem o problema lá do Ceará, por exemplo, até uns tempos atrás estavam incendiando tudo lá, veículos, bancos, destruição de pontes. Então essas coisas, se você for analisar, tem um raio-x por trás de tudo isso aí, tá? E eu não estou querendo me aprofundar aqui, tá? Estou dando só uma pincelada aqui, tá? Então, olha, algumas pessoas podem estar se perguntando, nossa, mas eu digo o seguinte, ó, se você não deve, se você não está assim com a sua ficha, porque é uma questão kármica, não é uma questão de karma. Então, se a sua ficha evolutiva pessoal estiver com saldo positivo, você não será atingido por isso. Pode até passar de raspão, você ter um contratempo, um probleminha ali qualquer, mas isso só atinge mesmo quem está com saldo negativo nessa ficha evolutiva pessoal. Assim. Agora, existe a questão da coletividade, né? Tá certo? Então, questão dessa ficha evolutiva, é uma questão kármica mesmo, né? Então, eu só queria dizer que essas coisas não estão acontecendo, tem um fundo espiritual por trás disso, kármico, assim, né? Tem uma raiz daí. Não é, o que nós estamos vendo é o efeito. A raiz mesmo disso daí é outra. Tá? A gente está assistindo só o efeito. Então as coisas estão acontecendo. Então nós estamos vendo que as coisas estão mudando e daqui para frente será assim, né? Os próprios cientistas estão dizendo que isso é um caminho sem volta, né? Tá? Daqui para frente será assim, as coisas vão se acentuando nesse sentido aí. Tá? E isso eu estou falando do Brasil, mas isso acontece no mundo todo. Eu tenho observado coisas assim no mundo inteiro. Situações dessa natureza que não é por acaso, né? É uma questão kármica. É questão de ficha evolutiva, né? Tá certo? Tá, eu também gostaria só de lembrar, porque eu estou fazendo, além das outras pesquisas que eu já faço aí, que quem me acompanha sabe aí, né? Eu tenho feito isso daqui, ó, chama extraterrestriologia. A extraterrestriologia é uma especialidade da conscienciologia, que é uma neociência, tá certo? Então estuda extraterrestres aí, né? E suas, digamos assim, outras disciplinas que tem a ver com extraterrestres, assim. Você estuda astronomia, astrofísica, astronáutica, ciências aeroespaciais, comentários relacionados aí com a conscienciologia em geral, né? Quem estuda projeciologia, uma série é multidisciplinar, né? E eu estou fazendo aqui porque eu tenho uma vivência nessa área aí, e eu tenho procurado. Eu comecei aqui esses dias, eu só assim, dá um estalo e eu começo a escrever. Falei, vou falar um pouco a respeito disso daí. Extraterrestriologia que tem a ver com ufologia, tá certo? Só que a extraterrestriologia, digamos assim, tem um enfoque mais amplo, né? Que a extraterrestriologia, que eu falei, é uma especialidade da conscienciologia, tá certo? Já abre um outro leque de opções assim, tal. Também tem a ver com a ufologia, além daquelas outras disciplinas que eu falei lá, né? Astronomia, astrofísica.
tá certo? Astronáutica, ciências aeroespaciais. Então, como eu tenho vivência prática nisso, eu vivenciei isso na prática várias vezes, então eu estou tentando, porque é difícil a gente pegar e traduzir isso em palavras. Às vezes a gente vivencia coisas que a gente não encontra, é difícil a gente poder traduzir a vivência em palavras, assim, para que outras pessoas possam ler e compreender aquilo ali. Então, eu andei escrevendo umas coisinhas aqui, vou ver se a coisa deslancha, né? Porque às vezes a gente começa a escrever e aquilo ali dá uma pausa, digamos assim, né? E além de outros fascículos como esse que eu já falei, que eu tenho aí, falando aí sobre outros assuntos relacionados aí à conscienciologia, por exemplo, espiritualidade em geral, né? Tá, mas eu estou fazendo isso daqui agora porque, como eu falei assim, andaram me ocorrendo umas ideias, eu falei, vou escrever um pouco sobre extraterrestriologia, né? Tá certo? Já que eu tenho alguma vivência prática nisso aí, tenho um pouco de conhecimento e tal, né? Então eu vou falar um pouquinho, tá? Mas é isso aí, pessoal. Pessoal, tinha algumas pessoas pedindo um videozinho aí e tal, né? Tá aí o vídeo aí. Uma outra hora que surgir alguma outra ideia, a gente volta aí e faz outro vidinho aí. Falou, bom dia.